Gravando. Bom dia, bom dia. Hoje é dia 1º de abril de 2025, agora 8h44. Iniciamos aqui a sessão de julgamento da segunda Câmara Ordinária do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Estamos aqui com a composição com uma substituição. Então, eu dou aqui as boas-vindas ao Dr. Rodrigo Helfstein. Seja muito bem-vindo à segunda Câmara. Estamos aqui com o Dr. Samuel de Oliveira Magro, doutora Daniela Rodrigues Gonçalves, pela representação fiscal, doutora Luciana Carvalho Duarte. Todos recebam aqui os nossos cumprimentos. Cumprimento também o pessoal que nos dá suporte, especialmente o Oswaldo Rocha. E hoje não temos advogados que vão realizar sustentação oral. Portanto, vou passar aqui já a pauta. E vamos seguir a ordem da pauta, por favor. Nosso primeiro processo de análise é o 4079977, Suler do Brasil Limitada. É um processo sob minha relatoria, em que, na oportunidade, foi pedida vista pela doutora Daniela Rodrigues Gonçalves. Então, eu vou pedir aos colegas que possam acessar aqui o processo. Este Suler, doutora Daniela, se assim a senhora me permite, eu vou só rememorar aqui a infração e aquilo que foi por mim decidido. Este processo é um processo composto por uma única infração, que é falta de pagamento de ICMS no valor de tanto nos períodos de 2012 e 2013, conforme demonstrativo, apurado por meio de levantamento fiscal, realizado ali através da letra do artigo 509 do regulamento, né? Este foi um processo em que a decisão de primeiro grau foi contestada em sede de recurso de ofício e também foi apresentado recurso ordinário. Pelos fundamentos ali da minha decisão, com relação ao recurso de ofício, eu nego provimento, nos termos ali decididos, e com relação ao recurso ordinário, apenas estou lhe dando parcial provimento para fins de limitar os juros incidentes à Selic, né? Uma vez que o processo tem valores anteriores à data de 4 de agosto de 2017. Portanto, estávamos ali em discussão, em debates, onde o parcial provimento foi dado ao recurso ordinário e foi negado o provimento ao recurso de ofício. Então, doutora Daniela, se assim bem entender, como não temos sustentação oral, fica à vontade aqui para apresentar o seu voto. Senhores, eu inicialmente peço desculpas, eu acreditava que o voto já estava disponível no processo, que eu faria só uma revisão, mas o voto não estava nos autos, né? Mas eu já acabei de disponibilizar para os senhores, mas o meu voto é exatamente nos termos que eu havia apontado quando pedi vista, que o doutor Rodrigo não estava aqui, né? Mas eu tenho uma divergência exclusivamente com relação à decisão relativa ao recurso de ofício, que eu entendo que devemos dar parcial provimento, mantendo o afastamento daquelas mercadorias que o fisco entendeu que lá no parecer do fiscal, esse processo teve várias diligências, viu, doutor Rodrigo? Porque ele voltou várias vezes, são muitas mercadorias, é levantamento fiscal específico, não é levantamento fiscal financeiro. Então, foi feito o levantamento mercadoria a mercadoria, e aí as diferenças apontadas a mercadorias que o fisco entende que o contribuinte teve sucesso em demonstrar a origem das diferenças. E outras, o entendimento é de que não foram adequadas às justificativas. Então, eu vou me ater a ler aqui um resumo que eu fiz, está no voto, mas que é um resumo dos tipos de diferenças apontadas e por que entendo que não são adequadas, mas eu vou poupá-los da leitura da explicação item a item, que na verdade eu transcrevi um trecho do parecer da representação fiscal na parte do item a item, que eles fizeram um parecer muito detalhado, muito preciso ali, mas é muito longo, e acredito que não seja o caso de lermos nessa oportunidade. Então, vamos lá. A questão aqui é especificamente sobre as situações onde o recorrente não realizou os procedimentos contábeis de forma correta, impedindo que seja verificada a veracidade das informações prestadas. Podemos dividir a situação em 3 tipos de irregularidades básicas: falta de registro no livro de inventário de bens alegadamente transferidos para o ativo imobilizado, movimentação de itens, mercadorias ou bens, conforme o caso, dentro da empresa, fazendo uso de códigos diferentes, e a falta de estorno do ICMS creditado, no caso de bens alegadamente transferidos
adquiridos para revenda e posteriormente transferidos para o ativo permanente, alegada saída para fins de locação de bens que constavam do estoque. Sobre estes pontos, muito detalhado o parecer da doutora representação fiscal, que transcrevo e incorporo ao meu voto. Então, os itens em discussão são os itens que o fisco encontrou essas irregularidades nas alegações do contribuinte. Eu transcrevi o parecer da representação, folhas 5.049. Aí eu volto para o meu voto. As normas contábeis não são mera formalidade de estilo, são regras que permitem a identificação, rastreio e compreensão de tudo quanto acontece nas operações da empresa. E sua regularidade é o que permite que a fiscalização, ou mesmo a administração da empresa, ou terceiros interessados, possam aferir se os dados apresentados são corretos. Assim, ao não realizar os registros da forma correta, não é possível verificar se as alegações de fato procedem. Como exemplo, em tese, as saídas a título de aluguel não devem impactar o levantamento fiscal, uma vez que não são alugados bens do estoque, e sim bens do ativo permanente. Quando o fisco identifica uma saída de estoque, sem a respectiva entrada, a lei pressupõe a existência de operações tributadas omitidas ao fisco. A alegação de que a saída foi para aluguel e, portanto, fora do campo de incidência do ICMS, não socorre ao interessado, seja por não ter sido constatada a existência do bem no seu ativo permanente, ou seja, não tinha o bem no ativo permanente para permitir a saída para aluguel, seja porque os bens de estoque não são alugados. Então, senhores, ainda que se aceitasse que o bem saiu para aluguel, você teria a entrada da mercadoria sem o registro do contribuinte. Então, seja pela saída, seja pela entrada, a diferença seguiria existindo. E aí eu entendo pelo parcial provimento do recurso, nos termos, e aí eu cito, são muitos itens, né? Cada item com a sua questão. Eu cito aqui, da minha razão de decidir, a manifestação fiscal em diligência, folha 5.032, onde ele sumariza os itens, quais itens seriam afastados, mantidas o afastamento, e quais itens seriam restabelecidos. É como voto, senhores, pelo parcial provimento do recurso de ofício. O recurso ordinário, eu acompanho o doutor Argos pelo parcial provimento, apenas com relação à questão dos juros. Muito bem, doutora Daniela, obrigado. Acho que está muito bem colocada a Tentei posição. resumir o máximo que pude, apesar de ser muito grande. Muito bem resumida. Então, diante disso, eu passo aqui aos debates. Muito bem, como diz o nosso presidente, não havendo inscritos, eu passo, portanto, à verificação de quórum. Vou encerrar os debates. Verificação de quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, eu vou proclamar o voto nestes autos do AIM 4079977, em que é autuado Suler do Brasil Limitada. Houve uma votação, um empate 2-2, mas com o voto de desempate, prevaleceu, portanto, o voto do relator, em que se deu parcial provimento ao recurso ordinário, nos termos quanto decididos, e foi negado o provimento ao recurso de ofício. Eu só vou registrar aqui o voto. Recurso ordinário, portanto, parcialmente provido, apenas por fins de selic. Recurso de ofício, conhecido integralmente, não provido.
O voto já está registrado. Houve recapitulação? Não. Houve exclusão de responsável? Não. Muito bem, eu vou encerrar este julgamento. Julgamento encerrado. Passemos, portanto, à ordem da pauta. Aí em 5036-493, DR Basso Comércio de Acessórios para Automóveis Limitada, processo de relatoria do Dr. Samuel. Dr. Samuel, como não temos sustentação oral, se o senhor puder fazer apenas um breve resumo do caso para aqueles que nos assistam, e na sequência já pode anunciar, inclusive, o seu voto. Fique à vontade, doutor Samuel. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, né, os presentes. Esse caso é, de certa forma, bastante simples. Trata-se de... Eu só vou ler a acusação e eu não vou ler o voto, porque ele é bastante simples também, e que é a acusação de deixar de pagar ICMS nas datas e valores dos anexos 3 e 4, na qualidade de substituto tributário, por se tratar de mercadoria sujeita ao sistema da Associação Tributária, os artigos 313 O e P do RICMES, sobre aquisições oriundas de outros estados sem a retenção de ST efetuada pelo remetente, cuja obrigação está prevista no artigo 426A do RICMES. Bom, o caso aqui é peças, né, de automóvel, né, que ele adquiriu de outros estados e não recolheu o ST. O recurso ordinário ele só traz fundamentalmente dois argumentos, né? Ele fala que a autuação é inconstitucional, com fundamento no tema 456 do STF, né? Esse primeiro argumento eu afasto, primeiro, colocando que essa discussão do tema 456 não diz respeito à matéria que está sendo tratada aqui, né? Embora todo mundo tente colocar isso, não. Lá é muito claro que lá esse tema ele é explícito, tanto no acórdão, né, na discussão, quanto lá no próprio enunciado do tema, ele se refere a uma situação sem substituição tributária, né? Então, isso está muito claro. Lá é um caso totalmente diverso, ou seja, lá o Estado de destino estava querendo cobrar o diferencial de alíquota na entrada, né? Era outro caso. Então, era o próprio contribuinte, ou seja, não tinha substituição tributária, era só um caso mesmo de antecipação. Então, em nada se assemelha aos casos aqui, que sim é caso de substituição tributária, com base no 406A. E um segundo argumento com o qual eu afasto também esse primeiro fundamento do recurso ordinário é o fato de que essa decisão, ainda que proflatada pelo STF e ainda que em sede de repercussão geral, ele não vincula os órgãos de julgamento administrativo, né? O segundo argumento que ele traz é o seguinte: olha, que teria erro na base de cálculo, uma vez que a base de cálculo da ST teria que ser o valor efetivo da operação, né, final. Porque tem desconto, não sei o quê. E que não, né? Que não é isso, pelo contrário, a ST exatamente é em cima de um IVA, né? Que reflete satisfatoriamente o preço de mercado, né? Então, se é comum um desconto de 30%, 50%, 80% no mercado final, esse desconto estará contemplado no próprio levantamento de preços que vai dar base para o cálculo do IVA, né? E, ademais, fala, olha, ainda aqui, né, ele também não traz nada, só fala, não é o preço real, não é o preço final, tudo mais, né? E ele não traz nada, nem mesmo uma operação sua, né, qual seria o valor, não traz nada, só fala, que não é o preço real e, portanto, tem erro na base de cálculo. E erro não há, porque, sim, foi calculado de acordo com as portarias, foi muito detalhado, o fiscal, ele coloca lá para cada item, né, para cada item de mercadoria, ele coloca qual é a base, qual a portaria que vigia a época, qual o IVA calculado, e aí eu coloco então que não, né? Primeiro que o preço do IVA, né? Ele reflete satisfatoriamente o preço do mercado. Não é o preço final, mas é o preço. E coloco. E ele tem o direito da restituição se o preço for menor, né?
Então, a pressão final foi a menor do que o calculado pelo IVA. Né? Então, com esses dois fundamentos, senhor presidente, eu nego o provimento ao recurso ordinário, né? E fico aqui, então, à disposição da Câmara para alguma dúvida ou que tenham. É só isso. Obrigado. Muito bem, doutor Samuel. Mas está muito bem sintetizado aqui, já conhecíamos o voto. Então, acho que abro aqui este processo aos debates. Doutor Rodrigo, alguma consideração? Eu estou de acordo integralmente com o voto, até porque, a meu ver, também não é o caso também da aplicação aí desse tema 456 da repercussão. Se fosse, até eu trataria até de uma forma um pouco diferente aqui do doutor Samuel, né, em relação à vinculação ou não, né? Mas como, a meu ver, não se trata do tema 456, eu acompanho integralmente o voto, presidente. Doutora Daniela, alguma consideração, ou mesmo a doutora Luciana? Muito bem, eu faço as palavras do doutor Rodrigo as minhas. Pois não, doutora? Não, eu ia falar que concordo com o doutor Samuel, estou satisfeito com o voto, não tem nenhum questionamento, não. Sim, eu também já adianto o meu voto, vou concordar integralmente com o doutor Samuel, também pelos fundamentos expostos aqui pelo doutor Rodrigo. Não se trata de aplicação do tema 456 do STF, porque aqui ele dispõe não dispõe sobre ST. E o caso aqui é justamente o contrário. Portanto, não tem aplicabilidade no presente caso. Se fosse, eu também entenderia de maneira diversa, ou pelo menos tenderia a adotar um entendimento diverso, mas como não é o caso, e dadas as razões... Helicóptero. Dadas as razões parcas, por assim dizer, presentes aqui no recurso, eu vou acompanhar integralmente o doutor Samuel também. Portanto, senhores, eu vou encerrar os debates. Aquelas correções do voto já foram trazidas aqui, né, doutor Samuel? Então, perfeito. Faça, por favor, a verificação do quórum. Doutor Rodrigo, doutora Daniela, muito bem. Votação iniciada. Votação encerrada. Bom, vamos lá. Com relação ao AIN 5036493, em que é autuado DR Bassi Comércio de Acessórios para Automóveis Limitada, prevaleceu aqui o voto do relator à unanimidade, onde foi conhecido o recurso integralmente com julgamento de mérito e foi negado provimento. Eu vou apenas encerrar aqui este processo. Bem. Agora, doutor Samuel, talvez eu peça ajuda ao universitário, porque eu estou tentando encerrar o julgamento e me aparece aqui, não houve gravação das situações especiais. Mas não houve situação especial, nem recapitulação da infração ou penalidade e nem exclusão do responsável solidário. Eu vou tentar, não havendo situação especial, já passou ao encerramento do julgamento. Pronto, resolvido. Passemos aqui ao último processo de hoje, auto de infração 50.50.499, em que é autuado a Lumtor, Comércio e Distribuição de Metais Eireli. É um recurso de ofício, processo de minha relatoria. Eu vou apenas aqui... os colegas já conhecem o meu voto, mas esse eu posso até eventualmente ler, mas já antecipo. Este foi um auto de infração lavrado contra a pessoa jurídica inexistente, ou já legalmente encerrada. Então, já havia o encerramento da pessoa jurídica, tanto nos órgãos
de registro, quanto perante a própria Secretaria da Fazenda, e, acertadamente, ao meu sentir, o juízo de primeiro grau cancelou o presente AIM, porque foi proposto aqui contra a pessoa jurídica, como dito, encerrada. A representação fiscal concorda com esta decisão e seu parecer dado no recurso de ofício, e eu também chancelo o acerto da decisão de primeiro grau, em que efetivamente cancelou o AIM. Então, se me permitirem, eu vou passar aqui a leitura muito rápida do processo, também aqui em homenagem aos que nos assistem, e especialmente ao doutor Rodrigo. Então, a infração é uma só, é acreditamento indevido no valor de X, mas que foi ali proposta, essa infração, proposta contra a pessoa jurídica já encerrada. Então, eu passo aqui a leitura do voto. A presente decisão limita-se à análise do recurso de ofício aviado. Merece destaque quanto bem relatado pela representação fiscal. Vou ler só aqui o item 7. No entanto, conforme excerto retirado do CADESP abaixo, a empresa foi baixada por liquidação voluntária em 10/5/2021. Tomo emprestado como se minhas razões de decidir fossem o excerto retirado do entendimento deste TIT, bem lembrado pela representação fiscal junto ao item 9, entendimento aqui dado no sentido de que, e eu vou ler a última parte, não sendo sujeita de direitos e obrigações a pessoa jurídica extinta, assim como a pessoa física falecida, não pode ser obrigada ao pagamento do tributo, e como tal não deve figurar no polo passivo da obrigação, sendo nulo o lançamento que atribua tal posição. É como igualmente penso, a atuação de empresa extinta configura manifesto erro na eleição do sujeito passivo, razão mais que forte per se para a determinação da nulidade do lançamento. Relembra, ademais, que não só a representação fiscal concordou com o teor da decisão de folhas 158, como a própria autuada assim o fez junto às contrarrazões aviadas às folhas 176. Inexistindo controvérsia sobre as circunstâncias fáticas que contextualizaram a imputação infracional constante do presente AIM, comungo com a representação fiscal quanto ao entendimento exarado em seu parecer, normalmente em relação ao não provimento do recurso de ofício aviado. Então, senhores, esse é o meu voto. Eu estou concordando com a representação fiscal, concordando com o juízo de primeiro grau, no sentido de manter a decisão de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos. Acho que é um caso absolutamente simples, mas formalmente abro aqui aos debates. Acho que os colegas, não sei, talvez não tenham nada a acrescentar. Posso encerrar os debates, portanto? Muito bem. Debates. Eu só vou fazer aqui o registro formal. Vamos lá. Debates encerrados. Passo, portanto, à verificação do quórum. Muito bem. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, senhores, anuncio aqui, proclamo com relação ao AIM 5050-499, em que é autuado o Alumitor Comércio e Distribuição de Metais Eireli, que o recurso de ofício aviado foi conhecido integralmente com o julgamento de mérito e não provido. À unanimidade. Não houve qualquer situação especial, portanto, encerro o julgamento. Julgamento encerrado. Senhores, cumprimos aqui de maneira meteórica a nossa pauta. Os 3 processos aqui trazidos em sessão de julgamento foram votados. Portanto, só tenho que agradecer aqui a colaboração, a presença de todos, especialmente do Dr. Rodrigo Helfstein, que aqui compôs, substituindo o nosso presidente. Dr. Rodrigo, seja sempre bem-vindo aqui à nossa Câmara. Já sei que estará conosco aqui nas 2 próximas sessões, então já sinta-se aqui em casa. Agradeço a representação fiscal, doutora Luciana, muito obrigado. Doutor Samuel, doutora Daniela, também agradeço aqui a colaboração e a presença. E peço, por favor,
ao Oswaldo, eu vou fazer o encerramento e peço que, na sequência, por favor, interrompa a gravação. Declaro encerrada a sessão de julgamento realizada em 1º de abril de 2025 da 2ª Câmara Ordinária do Tribunal de Impostos e Taxas. Recebo aqui os meus cumprimentos a todos que nos assistam. Uma boa semana. Oswaldo, peço a gentileza de encerrar a sessão, por favor. Encerrado, presidente.